Ok, seguindo com o nosso projeto, ontem a gente, criou a nossa autenticação, né? Para isso aí, a gente vai criar outra aqui para o administrador, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Authorized Rules, que são umas regras autorizadas, né? Coisa parecida assim. E vamos passar aqui também. Então, vírgula contra o V e vou passar aqui para o administrador, tá? Então, passamos desta forma, o admin, certo? Ok. O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, eu vou copiar aqui, deixa eu puxar para cá, só para ficar legal, e vamos passar para outros aqui também. Então, no post a gente pode colocar contra o V. Aqui no update a gente não precisa. Podemos colocar aqui também no atualizar, né? E no deletar. Para que não fica muito longo aqui, ultrapassa aqui, eu vou fazer desta forma. Só para ficar legal aqui para vocês visualizarem. Então, aqui eu posso dar o Ctrl V. No deletar também contra o V. Ok, espaço aqui, espaço aqui, espaço aqui para ficar organizado. Ok, bacana. Vou puxar aqui um pouco acima. Está aí, bacana. Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um exports. Vamos fazer o seguinte, contra o V. E vamos dizer que ele vai ser igual o que? Colocamos a nossa regras. Então, vou colocar assim, rules, que são regras. Façamos o que? Vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer uma verificação, né? Que se ele não for administrador, ele não vai ter acesso. Se ele for usuário, também não vai ter acesso em algumas coisas. Ou seja, o administrador pode ter acesso a todo projeto, a toda aplicação, mas o usuário não, né? Então podemos fazer isso aí. Primeira coisa, eu preciso de um return. Return de quê? Do nosso require, não é isto? O nosso response e também next. Ok, beleza. Eis a questão agora. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer essa verificação. Lembra que lá no nosso banco de dados, quando a gente cadastra o nosso usuário, tem um campo que se chama rule, que é a regra, se ele é usuário ou se é administrador, tá? Então põe isto em mente, tá bem? Então, if, se não for o que? Rules que eu estou passando aqui, ó, que o nosso administrador, a gente está passando o parâmetro que rules. Então, se ele não for, então, para que você entenda, esse rules aqui é o administrador. Então, se ele não for um administrador, o que eu vou fazer? Preciso de pôr um ponto include o que? Desta forma, passamos aqui. Então, preciso dizer para o meu projeto que ele é um usuário, né? Então, estou fazendo a verificação aí. Põe isso na cabeça, pessoal. Eu vou só bater aqui, porque mais à frente eu não vou explicar mais essas coisas aí, tá? Então, estou fazendo uma verificação. If, se ele não for um administrador, vamos incluir o que? O nosso usuário, não é isso? Então, preciso passar aqui que meu required.user.rule, que é o nosso usuário. Então, para que você entenda aí, a gente tem uma variável, certo? Um campo que está recebendo o rules, que é o administrador, e o rules sem o S é o usuário, tá? Então, põe isso em mente aí. Ok. Então, se ele não é um administrador, precisamos fazer o que? Vamos colocar aqui o nosso new. Se eu não me engano, tá erro. Vamos verificar aqui.
erro handle que a gente colocou e vamos gerar aqui uma mensagem de erro, né? Então posso colocar desta forma assim, regra, né? Então vou pôr assim, regra, dois pontos, vamos concatenar com a mensagem, né? Para ele ficar ciente do que se trata. Então passamos desta forma, então require que user rule. E aí sim passamos aqui uma mensagem. Pode colocar assim, ó, você não está autorizado, né, isto para este acesso, coisa qualquer. Então, bacana aí, perfeito. Aqui a gente pode bater um ponto e vírgula já de uma vez, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Tendo então o usuário que está acessando, tanto o administrador e o usuário, tendo esta mensagem, vamos pedir ele então, assim que ele acessar a parte autorizada que ele pode acessar, a gente chama o método next para ele prosseguir, não é isso? Então pronto, aí eu estou falando aqui bem assim, normal para que você entenda, certo? Ok, bacana. Já dá para a gente testar? Dá, né, pessoal? Só que como a gente está chamando o next aqui, a gente está enviando a mensagem de erro, vamos supor que 403 por aí afora. Só que também a gente está gerando a nossa mensagem e aqui também a gente tem que seguir, né? Senão ele não faz. Então preciso passar aqui um return next, ok. Abro aqui o parênteses aqui, vou recortar aqui o fechamento e passamos ele aqui depois da nossa mensagem, ok. Deixa eu fazer desta forma. Aí, beleza. Bacana, então basicamente é isso aí, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos testar isso aí. Vamos postman. Vou abrir aqui. Vamos usar aqui o nosso método produtos, né, que a gente colocou pegando produtos. Se eu enviar, então ele disse aqui, ó, favor fazer o login para ter o acesso, né? Mas não é o que a gente está testando ainda. Por quê? Porque a gente fez o logout, né? Eu preciso fazer o login. Então, vou fazer o login na aplicação. Vou enviar. Agora eu já estou logado no sistema. Então, posso fechar. Agora, se eu tentar entrar aqui, ele vai mostrar para a gente, né? Acessamos os produtos. Por quê? Porque a gente mudou lá, né? Vamos mudar para usuário novamente. Então, vou vir aqui de admin, eu vou passar para usuário. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar user novamente, vamos atualizar, vou dar um refresh aqui e agora se eu retornar e tentar coisar novamente, ele vai ali, ó, regra, usuário, né, user, você não está autorizado para acessar, para este acesso. Ok, perfeito, funcionando perfeitamente. Nossas verificações, tá tudo bacana funcionando. Ok, beleza. Então, tá aí testado. Vamos fazer o seguinte, posso fechar. Então, regras, tudo bacana. Vamos fazer o seguinte, agora a gente pode fazer o restrito aqui do que a gente quer que ele fazer a restrição de acesso, né? Neste caso aqui, pegar produto, o usuário pode fazer isso, não é? Então a gente pode tirar isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl o X, certo? Então presta bastante atenção nisso aí. Tanto o usuário como o administrador pode fazer isso aí sem restrição. Agora, postar um produto, se o administrador cadastrar ele como autorizar o usuário a fazer isso aí, então pode
colocar aqui a restrição, né? Então é muito importante. Então, criar produto, a gente pode colocar a verificação. Então, desta forma, na mesma sequência, fazer atualização num produto, sim, vamos colocar restrição. Para deletar um produto também, sim, claro, porque senão vai fazer bagunça aí, né? Agora aqui para pegar o produto, o detalhe do produto também pode deixar aí sem restrição. Ok, beleza. Bom, eis a questão agora, se o usuário tiver autorização, então vamos pôr aqui, vamos cá para o nosso, aqui nos module, temos aqui o nosso produto module, então vamos criar aqui, depois então a gente cria, para cadastrar, vamos bater uma vírgula aqui para ficar mais organizado aqui, então depois que, antes dele criar ali, vamos criar aqui user, vamos dizer que ele é igual e vamos fazer o seguinte, primeira coisa que eu tenho que fazer é o type, né, o type vai ser igual o que? Vamos passar aqui o nosso mongoose ponto scheme ponto object id, não é isto, vírgula, vírgula, vamos colocar aqui também a referência, então a referência vai ser o que? User, né, pessoal? Então user, e passamos o que aqui? Vírgula, precisamos também de ser um required que igual a true, dois pontos e true, vírgula. Então, criado, vamos fazer o seguinte, implementar lá, né, no nosso controle, tem que levar para o controle, né, senão o controle não vai saber decifrar quem é quem, né, de onde buscar, se é do usuário administrador ou usuário, né. Então, cá no nosso produto controller, então, quando a gente vai criar os nossos produtos, né, então, simplesmente chamamos o que? Precisamos passar o nosso body, né? Então eu preciso dizer aqui que vai ser request, ok, body, não é isto, e passamos aqui o ponto user que vai ser igual, vamos pedir um require também ponto o que? O user ponto o ID, para ele poder ir no banco de dados e verificar se ele é usuário ou se é o administrador, ponto e vírgula. Bom, então podemos fechar. O seguinte, agora a gente precisa criar um método para poder a gente fazer o reset no nosso token para fazer a mudança de senha, né? Caso para fazer o reset na senha, né? Caso a gente esqueceu, blá blá blá. Então vamos fazer isso aí. Muito simples, vamos para o nosso usuário. No nosso usuário module, então aqui tá, vamos fazer o seguinte, vamos criar este método aí. Pode ser aqui embaixo aqui, mas primeiro a gente tem que fazer o seguinte, eu preciso de importar aqui. Então, vamos colocar aqui um const o que? O crypto, desta forma aí vai ser igual required, vamos colocar aqui, passamos ele aqui, o nosso crypto, ele já até puxou aí, este aqui, ok, ponto e vírgula. Então vamos gerar agora, né, o nosso password, o token, né? Pode ser que depois aqui da nossa função, da que a gente faz a comparação. Ok, beleza. Bom, então vamos fazer o seguinte, ponto e vírgula aqui. Vou fazer o seguinte, então podia copiar isso daqui, mas eu não vou não. Vamos aqui fazer o passo a passo. Então user, podemos, ali em cima a gente colocou use esquema, pode ser a mesma coisa, né? Então vou pôr que sim, esquema vai receber o que? Tem o nosso methods, então os métodos vai ser o que? Podemos pôr o ponto, a gente já tem criado aqui em cima, aqui ó, a gente já deixou aqui. Vou fazer o seguinte, Ctrl o V, ok, vai ser igual a function, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pedir o seguinte, a gente precisa gerar o token, né? Então podemos colocar
const, vamos colocar assim, o que que a gente coloca? Vamos pensar aqui, como é fazer o reset do token, pode ser resetar token, né? Ou reset token, fica à vontade, como queira, só que esse T aqui, eu quero para a gente poder visualizar com mais precisão. Vai ser igual o nosso, a gente colocou o nosso crypto, né? Isso daí, bacana. Passamos aqui ponto random que bytes, isto mesmo. Colocamos aqui a quantidade, 20 mais ou menos caracteres. Agora a gente precisa converter, né? Observe aqui que a gente colocou como string, né? Isso, então a gente tem que colocar aqui o ponto to string, ok? E passamos aqui, vamos criar em hex, tá pessoal? Que é bem bacana aí. Então vou colocar aqui hex desta forma, ok. Beleza, ponto e vírgula. Então criamos o nosso token para o nosso password. Só que agora a gente precisa atribuir ele ao nosso reset, né? Só que aqui eu não posso fazer dessa maneira, eu tenho que criar outra variável, porque a gente já tem a nossa aqui para receber isso aí, né? O reset. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar get o quê? Vamos pôr assim, reset, para a gente saber. Então, get reset password token. Pode deixar assim. Ok, beleza. Então, bacana, a gente criou aqui. Ok. Agora a gente precisa fazer o quê? Adicionar ele no nosso password token, né? Para resetar aqui, ó. Então, Ctrl o C, agora sim. E vamos fazer o seguinte. Vou abaixo e vou fazer o seguinte. Disso vai receber o quê? Ponto. Ctrl o V, né? Isso vai ser igual crypto, para a gente poder pegar a nossa senha que está sendo gerada aqui, ok? Ponto que? Observe aqui, ó, create o que? Hash, ele não pegou aí, vamos ver, create hash, está aí, agora sim, certo? Então, só dando aqui uma explicação rápida aqui, porque a gente já explicou isso aí quando a gente criou aqui a nossa verificação. Basicamente eu estou criando, né? A gente está criando uma função para poder gerar um token. Estamos atribuindo esse token que está sendo gerado ao nosso reset password, né? Que ele vai levar até lá e vai fazer o request, né? Para fazer a mudança, para que vocês entendam. Então aqui, quando eu já estiver enviando, precisamos chamar o método para atualizar, né? Então, se eu tenho uma senha cadastrada e eu não lembro dela mais, eu vou ter que gerar esse token que está sendo gerado, enviado para ser atualizado, né? Então chamamos o método. Só que antes aqui eu preciso passar aqui meu char desta forma, tá? Vai ser o que? Podemos colocar aí, por exemplo, 256, ok? E assim chamamos o método ponto update o que? O que está recebendo o nosso password aqui, a nossa variável, né? Resetar o token, né? Para aceitar lá. Não sei se vocês estão entendendo, mas basicamente a gente criou o token, atribuímos o token na nossa variável e estamos enviando para o banco de dados para fazer a atualização, tá? Ok, e aqui agora eu ponho o ponto dígitos, que se escreve desta forma, ele já puxou aí, e eu quero esses dígitos em formato de quê? De hex, ok, ponto e vírgula. Certo? Eis a questão. Então, vou explicar aqui. Tá sendo enjoado aqui, tá? Mas é para que você entenda esta parte aqui que é muito importante. A gente criou um token para o nosso password.
atribuímos esse token para nossa variável resetar o password, não é isso? Chegando no banco de dados para atualizar, ele vai chegar lá no banco de dados, mas antes de eu chamar este método aqui para atualizar o nosso password, eu preciso passar o tanto de tempo que eu quero que esse token fica sendo válido, porque lembra que a gente colocou uma restrição para ele ser vencido, para ele fazer o expire. Por exemplo, se eu fazer um request, enviar, né, um token para mim, para o meu e-mail, para receber, e recebo este token no meu e-mail, aí sempre tem lá 10 minutos. Se passar desses 10 minutos, você já não consegue fazer a mudança de senha. E assim vai. Aí é a questão. Então, chegando no meu banco de dados, eu preciso especificar antes do usuário atualizar a nova senha, eu preciso enviar. Por exemplo, posso fazer assim, você tem que mudar antes de 5 minutos, ou 10 minutos, ou 20 minutos, ou o que for. Então, diz o que? Ponto. A gente colocou o que aqui? Eu poderia ter copiado, né? Então, Ctrl o C, passamos aqui embaixo. Então, passamos aqui uma restrição. Vai ser igual date. Vou pôr aqui date desta forma, que ele vai pegar do sistema. Então, chamamos o método now, date now. E aqui sim vem a questão, mas vou colocar, por exemplo, 15 minutos vezes 60 de hora vezes o que? Os segundos, né? Ok, bacana, pode fazer desta forma, ponto e vírgula. Então, depois que ele tiver essa restrição de tempo para fazer a atualização, eu chamo o que? O return. Eu preciso de retornar o que? O nosso resetar, não é isso? Vamos ver se ele vai aí resetar o nosso token, aí ele consegue ter o retorno que foi atualizado ou não a senha dele. Ponto e vírgula aqui. Bom, pronto aí. Agora a gente tem que levar isso aqui para o nosso controller, né? Para o controller saber disso aqui. Então, primeira coisa é fazer o nosso. Então, vamos aqui no nosso user controller, né? Primeira coisa, a gente tem que fazer uma verificação do e-mail que está sendo a requisição, né? Porque se o usuário não for cadastrado, ele não vai encontrar este e-mail, né? Então tem que fazer essas verificações. Ok, beleza. Então logo abaixo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar isso daqui aqui embaixo. Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o export o que? Ponto, né? Vamos colocar assim, ó, forget password, que é o mesmo que esquecer o password, vai ser igual o que? Vamos colocar a mensagem de erro, porque a gente precisa enviar uma mensagem. Se eu fazer uma requisição para mudar a minha senha, eu nem for cadastrado, então tem que ter isso aí, né? Então vai ser, vamos colocar aqui async function, não é isso? Então podemos passar desta forma. A gente precisa do nosso require, do nosso rest, do nosso next. Isso aqui já está bem repetitivo. E vamos fazer o seguinte, eu preciso encontrar o e-mail, né? Então const, vou colocar assim, user vai ser igual ao nosso user, né? Mas eu vou passar aqui como await, vai estar esperando pelo nosso user. Vamos colocar desta forma, ponto find one, para ele poder encontrar. Passamos o e-mail, que vai ser igual o que? Require, vou dar espaço, require ponto body, vamos atrás do e-mail, né? Ponto e-mail. Ok, beleza. Podemos pôr um ponto e vírgula aqui
E aqui sim entra a verificação, porque não faz sentido, né? Como eu disse, se o usuário não for cadastrado, então if, se não for um usuário, user, mandamos a mensagem. Então, podemos colocar um return o que? Next, e passamos aqui o que? Ele vai gerar uma nova, se eu não me engano, a gente colocou o que? Vamos dizer que se ele vai puxar, puxou aí erro handle, isso mesmo, para gerar a nossa mensagem de erro. E aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, assim, ó, usuário não encontrado, por exemplo, e saímos aqui uma vírgula aí e colocamos aqui um 404 aí de mensagem de erro, ponto e vírgula. Agora sim atribuímos, né? Caso ele seja, vamos fazer o seguinte, ponto e vírgula, vamos criar aqui, então pegando o token, né? Podemos fazer o seguinte, const, vamos colocar, a gente colocou lá resetar, não é isso? Vamos verificar aqui, eu apaguei, a gente colocou aqui resetar o token, vou deixar tudo parecido aqui para não ficar muito confuso, porque às vezes a gente cria muito nome de variável e depois fica perdido, né, pessoal? Vai ser igual o que? Agora sim, user, ponto, a gente colocou get o que? User, não, vamos verificar aqui o que a gente colocou. A gente colocou o nosso get, ó, o nome da nossa função, contra o C, passamos aqui, Ctrl V, ok, chamamos o nosso método, a nossa função, eis a questão, await user.save, não é isso, para salvar a nossa mudança, e colocamos aqui, por exemplo, validator, vamos colocar before, vamos ver se ele vai puxar aí, vamos verificar, não puxou, mas não tem problema, save, e passamos aqui o que vai ser igual a false, vamos deixar igual a false, ok, ponto e vírgula, não é validator e validate desta forma, ok, validate before, que eu não preciso fazer a validação before de salvar, eu deixei como falso, porque ele já vai ser validado lá no e-mail, né? Encontrando o e-mail, ok. Então, tendo o resultado, agora a gente precisa fazer algumas verificações, né? Enviar algumas mensagens, caso ele fez, caso ele nem pediu essa requisição, e tudo aí vai, entendeu? Então, são meios de verificação. Então, eu vou criar aqui um const o que? Eu vou colocar assim, ó, reset, que a gente já tem um monte de coisa, a gente precisa criar uma URL, então eu vou pôr assim, reset, vamos pôr password, vamos pensar aqui, como é o URL, vou colocar o URL, né, vai ser igual o que? Agora a gente vai concatenar algumas coisas aqui. Presta atenção porque aqui dá muito erros, tá? Vou fazer o seguinte, vamos pedir aqui. Então vamos dizer, vamos concatenar com a nossa variável. Opa, não é isto aqui, e sim isto aqui, que é o cifrão. Vamos concatenar com o nosso required. O que? Vamos pôr o nosso... no require, o nosso request, vamos fazer o seguinte, o que a gente põe aqui? A gente tem que dizer que o nosso protocolo vai ser igual, dois pontos, vamos colocar aqui barra, concatenar também com o nosso host, né? Então a gente tem a variável, podemos fazer desta forma, vou colocar required ponto, tem o nosso get e passamos aqui o que? O nosso host, não é isso? Ok, vou fazer desta forma. A gente precisa também de passar nossa API, né? Então, host, eu posso sair aqui. Vamos fazer o seguinte, a nossa API, desta forma, a gente tem lá a nossa versão 3, não é isto? Barra password,
barra, colocamos aqui, por exemplo, reset, pode ser, né, o nome, ok, e concatenamos com o nosso token para fazer o reset, né? A gente já tem esta variável também, então a gente já pode incluir ela aqui. Então concatenamos com o que? Com o nosso resetar, não é isto? Aí ele já até puxou aí token, ok, ponto e vírgula aqui. Ok, agora a gente precisa da mensagem, não é isso, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma const e vou colocar essa const como message. Message vai receber o que? Então, incluímos aqui uma mensagenzinha. Podemos colocar assim, né, o token da sua senha ou password, vou colocar aqui para que vocês entendam, e colocamos aqui agora 2 pontos desta forma. Vamos aqui dar espaço, vamos dar aqui espaço também desta forma, concatenamos, é muita coisa aqui, cifrão com a nossa variável, o que? Reset, a gente colocou reset o que? Password URL, e isto saímos aqui, damos mais espaço aqui desta forma, ok, e agora vamos colocar assim: se você não fez nenhum pedido, que ignore, né? Então que ignore aquele e-mail que foi enviado, né? Então pode ser assim: se você não fez nenhum pedido neste e-mail que você receber, isso significa que alguém está tentando, né? Então vamos fazer o seguinte: ignora, né? Ok, coisa assim, pessoal. Mais ou menos assim, né? Creio que ficou bom aí, ponto e vírgula. Deixa eu fechar aqui para vocês verem aqui. Eu posso fazer assim também, eu posso dar umas quebras aqui. Por exemplo, aqui eu vou fazer assim, ok, tá bom aí. Ponto e vírgula aqui, ok. Entendido aí, agora a gente precisa fazer o seguinte também. Ok, vamos explicar aqui. Recebemos o nosso token, né? E também, se eu não fiz o pedido, que morre aqui, né? Agora, se eu fiz o pedido, recebi o meu token para fazer a atualização da minha senha, e passar dos 15 minutos que a gente colocou e eu não tiver feito essa alteração, temos que ter um erro aí também, avisando ele, né? Vamos supor, depois de 15 minutos eu tento fazer a troca da minha senha, não vai funcionar. Então o usuário precisa saber disso aí, né? Então vamos entrar aqui num try catch, tá? Desta forma, e vamos aqui especificar um erro. Este erro aí vai ser erro mesmo. Então, vamos dizer que o nosso user ponto, a gente colocou o que? Reset password token, não é isso? Não é o get. Deixa eu puxar aqui. Aqui no nosso módulo, a gente tem aqui, deixa eu ver, esses daqui. Então, já vou copiar, Ctrl C. Vou pôr aqui abaixo, Ctrl V. Então a gente precisa do nosso reset password token, Ctrl V. Então, se ele for igual indefinido, né? Então colocamos aqui o undefined, ponto e vírgula. E também precisamos de passar aqui o nosso. Então vou copiar aqui, Ctrl C. Ctrl V, fazer com calma aqui o nosso expire, Ctrl V. Se também for indefinido, ok, vamos fazer o seguinte: enviar uma mensagem. Esta mensagem pode ser gerada de várias maneiras, mas eu vou fazer uma mais simples aqui, Ctrl V. Primeiro a gente tem que pedir, né, o salvar aqui. Então ele faz o wait, use save, né? Já expliquei sobre isso aqui. Validar before save vai ser igual a false.
nada mais do que isso aí. A mensagem, então, eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, return, simplesmente uma mensagem, next, precisamos passar aqui, gerar o nosso new erro que a gente colocou, handle, não é isso? Este aqui mesmo, e passamos aqui, por exemplo, erro, pode ser erro.message, desta forma, e colocamos aqui 500 por aí afora, então dá uma mensagem lá seca, mas está valendo. Ok, beleza. Este vídeo está bem longo, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar, a gente já começou aqui, vamos criar então a nossa função para quando receber o e-mail, né? Então a gente tem que dizer, informar o usuário, né, que está fazendo a requisição do que se trata aquilo ali, né? Então podemos fazer desta forma. Eu vou colocar aqui await o quê? Vamos dizer que, por exemplo, send e-mail, que é enviar o e-mail, que vai ser igual o quê? Vamos fazer o seguinte, a gente vai criar esta função depois. Vamos dizer aqui que o nosso e-mail vai ser igual, né, que vai ser recebido por ele, vai ser user.email, que vai ser o e-mail do usuário, vírgula, podemos colocar um subject, né, que é uma mensagem. Sempre lá quando você recebe um e-mail, não tem o seu e-mail, aí tem o subject lá do que se trata o e-mail e depois uma mensagem, né? Isso. Então, o subject, vou colocar desta forma, podemos colocar assim, vamos pôr assim, token para efetuar sua troca de senha, coisa qualquer, não é isto? Pode ser, não é isto? Qualquer coisa, vírgula, e depois mandamos a message, ponto e vírgula. Na mesma sequência, vamos colocar o nosso response status, não é isso? Para a gente testar isso aí. Vou colocar aqui o nosso ponto JSON, né? Então, ponto JSON, e passamos aqui o seguinte, a gente precisa dizer que a nossa variável success vai ser igual a true, não é isto? Vírgula, e a gente passamos aqui a nossa message. A nossa message vai receber o que? Pode dar espaço assim, ó, para ficar legal. Passamos aqui, por exemplo, o e-mail, né? Isto foi enviado. Traz o e-mail do usuário, né? Então podemos concatenar com a nossa variável, né? Envia o e-mail, isto mesmo. E aqui a gente simplesmente coloca assim, com sucesso, né? Isto. Ok, beleza. Coisa qualquer, tá, pessoal? Ok, vou aqui, ponto e vírgula. Então, o que temos que fazer agora é simplesmente, já estou cansado já, vou parar esse vídeo, mas vamos aqui, vamos fazer o import primeiro e a gente para. Então, vamos criar este método no próximo, ou seja, essa função no próximo vídeo. Então, const, vou dar um Ctrl V, vai ser igual o que? A require o que? Vamos entrar dentro da pasta, a gente vai criar isso ainda, tá, pessoal? Então, entramos na utils, que a gente vai colocar lá nas utilidades, e vamos colocar aqui o send e-mail, está aí, ponto e vírgula, mas aqui entra aqui isto, a gente vai criar isso aí no próximo vídeo, tá, pessoal? Então eu vou parar aqui, ele já tá dando um erro aí, ó, porque ele não tá achando, ó, ele não vai achar o módulo aqui, ó. Ele deu aqui, ó, módulo not found, porque a gente ainda não criou. A gente vai parar aqui. Então, eu vou terminar esse vídeo e a gente retorna para poder criar esta função aí. Pessoal, se você gosta desse tipo de projeto, se você considera aí, deixa seu like, deixa sua inscrição, divulga aí o nosso canal nas suas redes sociais, que assim você ajuda a gente
a manter o canal com projetos como este aí. Não é fácil e não te custa um centavo, tá bem? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.